Senhor presidente, senhores senadores, senadora Ana Amélia, senhor presidente, o que me traz a essa tribuna hoje à tarde é porque preciso fazer alguns registros de solidariedade a princípio. Nós acabamos de perder no estado do Espírito Santo o soldado Miller, que foi covardemente assassinado. Parece que virou moda e a nação brasileira se acostumou com a moda, a morte de policial. O soldado Miller e o sargento Schutz foram alvejados. O Miller morreu hoje, um jovem. E nós precisamos reagir a isso. Me solidarizo com a família da Polícia Militar, enlutada, sofrida, por ser uma polícia sem reconhecimento, mal remunerada. A Polícia Militar, tanto do meu estado como do Brasil, sofre os ataques sórdidos da mídia. A polícia mais despreparada do mundo é a nossa. Truculenta é a nossa. Parecem que eles não veem o noticiário internacional, que eles não conhecem conflitos. Por quê? Tem gente ruim na polícia? Tem. Do seu estado tem, no meu estado tem. Mas a maioria absoluta são sacerdotes da segurança pública, que põem a cara na rua, mal armados, contra a arma de grosso calibre, com apenas um 38, para defender as ruas, as escolas, as nossas famílias. Eu aqui, me solidarizando com a família do Miller, que está chorando a morte de um jovem, estava saindo da academia de um treino de jiu-jitsu. Aliás, eu estava ontem à noite no BOPE, quando terminamos aqui, eu fui lá para o BOPE treinar, fui puxar um treino de boxe para o Paulo Thiago, lutador de MMA conhecido no mundo inteiro, e fiquei um pouco ali com aglomerado de policiais do BOPE, que mexe com as operações mais terríveis, as mais duras, que requer de fato sangue no olho. Nós temos uma polícia desrespeitada e, acima de tudo, achincalhada pela mídia. Família do Miller, receba a minha solidariedade. A solidariedade minha, da minha família, da minha esposa, Lauriette. A família da Polícia Militar do meu estado, enlutada. E nós sabemos. A nossa polícia ficou de greve 30 dias e nós ficamos trancados, porque não tínhamos essa polícia na rua, com a marginalidade solta, assaltando, destruindo, saqueando. O nosso coração no Espírito Santo está de luto. Hoje pela manhã vi a reportagem que mais um soldado, um policial foi morto na Rocinha, no Rio, mais outro assassinado ontem no Paraná, e assim sucessivamente. A que devemos isso, senador Dário? Nós devemos isso à glamorização que esses perdulários, esquerdopatas, que estiveram 14 anos no poder, fizeram com os criminosos desse país. De cada 10 assassinatos no Brasil, 7 tem um homem travestido de criança metido no crime, ou seja, a criança do estatuto da criança e do adolescente que foram glamorizados, homens que estupram, sequestram e matam. A redução da maioridade penal não fará a solução da violência do país, mas é responsável por mais de 50% disso. O que está aqui na minha munheca é a minha luta de muitos anos. É redução da maioridade penal já. Algumas ações precisam ser feitas, sim, mas quem zombou da polícia, quem foi para as ruas nos seus comícios com as suas bandeiras vermelhas, gritar o fim da polícia, acabe com a polícia, desarmar a polícia só pode atirar depois que tomar o tiro, polícia só pode dar um tapa depois que tomar uma pedrada. Eles agora estão
chorando, dizendo que estão sofrendo emboscada, que eles precisam que a polícia tome providência, que a polícia guarde os comícios deles. De que polícia vocês estão falando, cara pálida? De que polícia vocês estão falando? E eu nunca vi nada mais mandrake na minha vida do que esses tiros dados no ônibus da caravana. Isso precisa ser investigado. Hoje pela manhã eu ouvi na televisão, eu acho que essa emboscada e esses tiros é fake news. O que é que eu ouvi? Que num primeiro momento, quando eles falaram da entrevista, que o ex-presidente estava em um daqueles ônibus. A imprensa foi atrás. E a imprensa já descobriu, senhores, que ele não estava, ele chegou de helicóptero. Como que um ônibus toma 3 balaços, de um lado e de outro, e esse pessoal segue viagem tranquilamente, só vira os buracos depois? Ninguém não tinha um celular para ligar para a polícia, ninguém tinha um celular para registrar, mandar uma mensagem para dizer, olha, nós chamamos 190, ninguém nos atendeu, nós mandamos essa mensagem aqui lá para o comando, ninguém veio, nós ligamos para a polícia mais perto, ninguém apareceu. Não tem essa mensagem, não tem nada. Não estou dizendo que não teve não, mas que tem cara de fake, tem. Agora eles estão querendo a polícia. Uma gente contraditória. Pode matar no ninho. Abortar pode. Mata no ninho. Mas se tu conseguir sobreviver, cabra, conte conosco. Pode tocar o terror até 18 anos que a gente protege você. Nós estamos diante de uma piada. Estou aqui agora, para dizer que ninguém pode ser assintoso contra a integridade física de ninguém. Ninguém pode atentar contra ninguém e dar tiro em carro de ninguém. Eu presidi a CPI do narcotráfico do Brasil. Ninguém, Vossa Excelência sabe, acompanhou a CPI, recebeu mais ameaça de morte nessa nação do que eu. Eu presidi a CPI da pedofilia, meti o dedo nessa ferida em 2006, revelei o crime dos crimes para o mundo, a partir do Brasil, recebi ameaça de morte. Aqui está a polícia do Senado, que vive louca, o doutor Pedro, investigando a ameaça de morte que chega contra mim. Ainda resquício disso. Então eu tenho que me solidarizar. Votei aqui nessa tribuna contra a indicação do ministro Fachin, porque ele era petista e eu tinha tudo, as minhas inquirições, e eu sou um homem que as coisas têm que acontecer nas claras. Vim aqui, disse que ia votar contra, votei contra, mas eu tenho que me solidarizar e reconhecer o valor da posição dele, do ministro Fachin, no caso do habeas corpus. Ora, nós temos uma jurisprudência de prisão em segunda instância, que essa mesma corte debateu, com discursos inflamados, falando contra a corrupção, contra o crime. A segunda instância mandou para a cadeia quem roubou dinheiro público, mandou para a cadeia quem matou, mandou para a cadeia todo tipo de facínora da nação, e muitos para ir. Agora, eles começam a rediscutir, porque tem necessidade de fazê-lo, porque existe alguém que pode ser preso, eminentemente já deveria ter sido com base nos documentos, mas ele é inimputável. Ele fez o Bolsa Família, ele foi incluído no Estatuto do Índio, ele fez Minha Casa Minha Vida, ficou inimputável. O presidente do Peru está preso. Todos os presidentes da América Latina que se envolveram com o Odebrecht estão presos. Ele, além de Odebrecht, ele tem OAS, ele tem Queiroz Galvão, ele tem JBS, ele é íntimo dos irmãos Metralhas. E nós, Senado da República, que a Constituição, no seu artigo 52, nos dá a responsabilidade de reagir em nome da sociedade. E essa casa se cala, se acovarda, põe o galho dentro, não sei. Eu não devo nada. Quem deve estar com medo. O artigo 52 da Constituição diz que cabe ao Senado da República. Só o Senado pode impeachment ministro. Só o Senado pode caçar presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado.
Só o Senado pode. Por quê? Porque os ministros são sabatinados aqui. Eles são votados aqui. E eles são a última instância. Eu dizia ontem no meu discurso que eu achava, até semana passada, que eles eram suplentes de Deus. Mas, da semana passada para cá, eu tenho certeza que Deus são eles mesmos. E aí requeri a mesa, oficiei a mesa aí. Que o presidente Eunício, há uma denúncia grave do ministro Gilmar Mendes contra o ministro Barroso. Vossa Excelência feche o seu escritório de advogado. Como que um ministro do Supremo tem escritório de advogado? Aí, meu amigo, é o que eu digo, no crime não tem bom advogado, tem advogado bem relacionado. E essa casa não pode se acovardar. Aqui tem pedido de impeachment de um monte aí. Não sai do lugar. O impeachment não quer dizer que a pessoa vai perder a posição. Ela tem a oportunidade de se explicar. Por que tanto medo? Por que tanto medo? Eles são gente boa, não morde. Quando eles são indicados, eles andam no corredor, bebem café no gabinete da gente, bebe água. Conto com você, excelência. Mostra o currículo, conta a história de vida, fala que a mãe é pobre, o pai também, estudou com dificuldade, fica amigo. Depois que o cara vai lá para o Supremo, vira o cavalo do cão, aí todo mundo tem medo dele. E eu espero que essa casa reaja. E eu espero que dia 4, Deus nos livre de meia dúzia de ministros tomar uma posição que eles sabem que a posição será tão criminosa quanto criminoso é quem vai receber o voto favorável. Não é o cidadão, ele teve uma oportunidade ímpar, saiu do Nordeste, virou presidente da República, o povo lhe deu, Deus permitiu isso, mas ele fez lambança. E quem faz lambança tem que pagar pela lambança. Isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, é o fim. É a desmoralização total da Suprema Corte. E aí eu pergunto, senador Dário Berger, essa casa vai ficar assistindo? Vossa Excelência já foi gestor. E Vossa Excelência sabe que o homem público, quem está na política, um senãozinho de uma acusação de um adversário, se não tiver em boa vontade com o indivíduo, ele vira um criminoso imediatamente. Por que ainda não votamos a desgraça do foro privilegiado? Acabar com essa peste de uma vez para todo mundo. Acabar com essa peste para ministro. Todo mundo ia ficar sereno, não ia? Não ia? Não ia? Que é palco da em Chico, da em Francisco. Então, senhores ministros, nós temos uma nação inteira que não está pedindo voto emocional, não. Nem uma nação que quer condenar o Lula, não. É a mesma nação que achou correto quando vocês prenderam Luiz Estevão. É a mesma nação que achou correta a prisão de Palocci, a prisão de Cunha, de tantos outros. Mas, de repente, eles ainda vêm com uma incoerênciazinha. Paulo Maluf está aí, o advogado, dizendo, olha, o velhinho está doente, deixa ele cumprir prisão em casa. Eles não deixam. Mas já mandou o Pisciani para casa, cumprir em casa, porque o médico estava doente. Soltaram o médico tarado, o criminoso Roger Abdelmaci. Fugiu, foi embora para o Líbano, nunca mais, tchau. Aqui estão mulheres, que aliás eu nunca vi nenhuma manifestação das mulheres do Senado, com todo respeito, aqui, favorável em respeito a essas mulheres que foram abusadas por esse vagabundo, esse crápula, esse escroto. Nunca vi um cartazinho, mexeu com uma, mexeu com todas. Senhor presidente, eu estou muito indignado, mas eu espero que o Brasil, nesse feriado que reza, que o Brasil reze. O Brasil que ora, eu espero que o Brasil ore. Aqueles que são céticos, mas nós temos que respeitar a posição
do ateu e do cético, mas torce por um Brasil melhor. Então faça essa torcida. Nós não podemos viver esse dia. Que esse dia não seja fatídico, mas seja um dia verdadeiro, o dia 4. Porque esse habeas corpus, até julgar o mérito para o Lula, que não aconteceu para os outros, isso é uma piada. Eu sugiro ao Supremo que faça um pedido de desculpa a todos que já estão presos, mesmo sem soltá-los, só por ter dado esse habeas corpus ao Lula, nesse interregno, para que ele curta o feriado. Sugiro um pedido de desculpas. E, mais uma vez, ministro Fachin, eu que votei contra Vossa Excelência, eu que fui duro na sua inquirição, vim para essa tribuna, disse as razões pelas quais e votei aberto contra Vossa Excelência. Quero parabenizá-lo pelo seu voto, pela sua posição corajosa. Será que estão revoltados com o senhor porque o senhor achavam que o senhor tinha que dar o provimento para o Lula? Porque o senhor foi indicado pela Dilma? Quem sabe estão dizendo, poxa, nós achávamos que a alma dele era petista e não é. Eu me alegro muito, mas peço a Deus que proteja a sua família, ministro Fachin, que proteja seus filhos. Eu sei o que é ameaça de morte. Nós não viemos aqui para semente, mas se a gente passar dessa vida para outra, lutando por uma causa, lutando por aquilo que acreditamos, e a prisão do Lula não é em verdade, é verdade porque ele cometeu crime, morrer lutando por uma causa vale a pena. Senadora Ana Amélia. Senador Magno Malta, Vossa Excelência faz uma reflexão e uma analogia com o que vamos ter neste fim de semana para os cristãos, a Páscoa, a crucificação de Cristo, para aqueles que creem, e dizer que isso serve também para nós de reflexão sobre a nossa vida, a nossa conduta, onde quer que estejamos, aqui no campo político, se estivermos em casa, na relação com a família, na relação com os amigos, na relação nas nossas profissões, no Supremo Tribunal Federal, no Ministério Público, na Polícia Federal, em todos os ambientes que nós vivemos. Uma reflexão profunda sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Eu tenho dito, às vezes, quando sou convidada para falar, que não podemos terceirizar a ética, senador Magno Malta. E Vossa Excelência, que tem a habilidade da oratória, sabe falar a voz do povo, sabe se dirigir e sabe falar no coração do povo, que tem princípios de crença, um homem de convicções muito firmes e muito arraigadas, nós não podemos terceirizar a ética, porque o que eu vejo é o seguinte, as pessoas dizem que o Congresso tem muitas pessoas que agem erradamente, existe corrupção, é verdade, mas eu pergunto e indago, é só aqui? É só aqui que tem? Nós não chegamos aqui sozinhos. Nós não chegamos aqui por nossa vontade, senador Dário Berger, senador Magno Malta, senador Wellington Fagundes. Nós chegamos aqui ungidos pelo voto popular. Foi a sociedade que nos escolheu para mandar aqui. E ela tem a responsabilidade também nessas escolhas. E assim como há sobre nós esse controle, porque nós estamos expostos, essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado, pelas redes sociais da nossa Secretaria de Comunicação da TV Senado. As suas redes sociais, as minhas redes sociais, nos ajudam a mostrar o que nós estamos fazendo. Então, senador Magno Malta, quando eu digo terceirizar a ética, porque eu estou relatando um projeto aqui sobre GatoNet. Aí recebo uma manifestação de uma pessoa e diz, olha, senador, muita gente vive disso. Vive de quê? Do roubo de um serviço e vende um serviço. Eu disse, olha, mas a senhora vai perder votos se a senhora fizer isso, se a senhora for aceitar ser relatora para criar uma multa para quem faz isso. Eu disse, mas você está me defendendo a ilegalidade? Então, ele quer que eu seja honesta, mas ele não quer que eu crie uma lei que penalize quem comete desonestidade, senador Magno. Então, essa é a contradição da nossa sociedade. Das ameaças que Fachin está recebendo, como Vossa Excelência disse bem, também na sabatina dele, ele esteve no meu gabinete, eu tive alguns momentos de tensão, mas depois não tive dúvida. E hoje fico muito, digamos, gratificada de ter dado um voto muito bem dado ao ministro Fachin. Eu só não votei num candidato ao Senado, mesmo secreto,
Mesma coragem que Vossa Excelência diz que não votou no Fachin, eu tenho também para dizer. O único ministro do Supremo que não mereceu o meu voto foi o ministro Barroso, Roberto Barroso. Não votei nele. Não votei nele porque ele, pelo caso de Battisti, do italiano Cesare Battisti. Eu não votei nele por causa disso, porque achei que foi uma conduta inadequada. Então, eu queria reafirmar aqui tudo isso que Vossa Excelência falou, sobre a reflexão que temos que fazer e sobre o nosso compromisso em relação ao que vamos decidir neste ano de 2018, um ano desafiador, em que vamos escolher os nossos representantes e o futuro do nosso país. Parabéns, senador Magno Malta, pelas convicções que tem e pela forma como as defende na tribuna ou no plenário do Senado Federal. Incorporo ao meu pronunciamento a fala de Vossa Excelência. Eu gostaria muito de ser corajoso como Vossa Excelência e ter a capacidade de argumentar como Vossa Excelência. Vossa Excelência, o povo do Rio Grande do Sul que tirou o Pedro Simão do Brasil. O Rio Grande do Sul deve pedir desculpa ao Brasil. O Rio Grande do Sul negou Pedro Simão para nós. Tirou Pedro Simão do Brasil, mas se retratou, dando Ana Amélia para o Brasil. Ana Amélia para o Brasil. Eu tenho disso em todos os lugares. E digo isso, senadora, porque onde passo nesse país, as pessoas que me abordam falam no nome de Vossa Excelência. Pela sua postura, pelo seu cuidado, pela sua coragem, pela sua força moral. E isso me encanta muito. Vossa Excelência não faz mandato aqui, batendo de porta em porta de ministério, para poder arrumar dinheiro, senão não arruma voto na base. Ou acreditam naquilo que Vossa Excelência é, ou então pode caminhar outro caminho. Pois se o meu mandato não vale a pena, antigamente já era assim, com as redes sociais, então, as pessoas estão nos vendo para o bem e para o mal. Isso virou Big Brother, está todo mundo vendo, as pessoas sabem quem é quem. E, aliás, com o advento da Lava Jato, e foi a vontade permissiva de Deus, esse povo cristão orou por 10 anos. Deus abriu a tampa do esgoto e falou, aí estão os ratos, e vou dar até o apelido. Os ratos têm nome e têm apelido. Agora vocês só erram se quiser. Agora vocês só erram se quiser. Então, senadora Amélia, incorporo e dizer a Vossa Excelência que, diferente de Vossa Excelência, eu não recebi o ministro Fachin no meu gabinete. Eu não recebi. Não recebi por causa das convicções dele, do que ele pregou, do que ele falou, do que eu vi, sabe? E não dá para o cara mudar de posição só porque vai ser sabatinado. Não, porque eu quero explicar para ele, não, explica lá na frente, na sabatina. Aqui não precisa, não. Um monte veio a mim e disse assim, não, ele foi lá e me explicou. E o primeiro voto que ele deu foi a favor do aborto. E eu sabia disso. Mas nem por isso eu deixo de parabenizá-lo por essa atitude nobre, grande e corajosa. Porque é preciso que nós façamos reverberar nas redes sociais o ataque que ele está sofrendo e ameaça a família, porque se a nação reverbera, vai intimidar a vagabundagem. Ministro Fachin, quem sou eu para lhe dar algum conselho? Vossa Excelência é um ministro, chegou ao Supremo porque passou no vestibular de Direito. Eu fiz 3, não passei nenhum. Quem sou eu para lhe dar conselho? Mas vergonha na cara e coragem é tudo. É tudo. Ministro Fachin, vá em frente. Vá em frente. Que há uma maioria absoluta de uma nação verde, amarela, azul e branco. Aplaudindo, torcendo. E, amigo, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Confia em Deus. Quem nos guarda é Deus. Quem nos guarda é Deus. É o que eu desejo nessa semana da Páscoa. Oremos pelo Brasil. Oremos pela nossa nação. Oremos pela nossa nação. O Brasil precisa de homens e mulheres corajosos, comprometidos com a verdade. Nós estamos assistindo o Senado Supremo fazer um banzé. Nós é que temos a arma da reação, artigo 52 da Constituição. E fica essa maioria calada aqui. Está parecendo, o Senado vai ser chamado da Casa dos Calados. Que não reage? Não sei, cada qual tem suas razões. Eu reajo. Em nome
de um país que vive em chamas e que precisa ser tratado a partir da justiça. Se nós não temos justiça, se nós não temos sustentação jurídica, isso envolve tanta coisa, envolve emprego, isso envolve instalação de empresa, isso envolve novos empreendimentos, segurança jurídica. E segurança jurídica só pode ter um país quando a Constituição seja única. Ora, se os homens têm coragem de fazer o errado, por que nós não temos coragem de fazer o certo? Quer ver? Lewandowski sentou aqui e rasgou a Constituição aqui para a gente ver, salvando a Dilma, não sei o quê, mas tentando dar a Dilma o direito, sem que tenha direito, de disputar a eleição. Rasgou aqui! E eu fiquei gritando ali e desligaram meu microfone. Eles têm coragem, têm ousadia, têm atrevimento. E nós nos calamos. E nós nos calamos. Então, o Brasil precisa de segurança jurídica, sabe? E só quem pode colaborar com isso somos nós. Segurança jurídica num país que está absolutamente desmantelado. Vossa Excelência fez muito bem referência à palavra de Auro Dias aqui, que é um presidenciável, que fez um discurso maravilhoso, belo, retratando o país, e corajoso também. Não é o meu candidato para presidente, porque o meu é Jair Messias Bolsonaro. Mas é um belo candidato que conhece o Brasil, propostas absolutamente interessantes de alguém que tem coragem e que merece o respeito de todos nós. Boa Páscoa a todos. Bem, cumprimento Vossa Excelência, senador Magno Malta, e agora, por derradeiro,